Assisti ao Guerra Civil, o novo filme da A24, que chegou agora dia 18 de abril aos cinemas brasileiros, e é um filmaço, e ainda tem o Wagner Moura no elenco. Eu não preciso fazer suspense, eu simplesmente adorei esse filme é muito foda. Como tá no título do vídeo, esse vídeo não tem spoilers do filme, então fiquem tranquilos, já vai deixando o like. Uma sinopse bem básica para não entregar muito do filme. Basicamente, o filme conta a história de os Estados Unidos em ruínas, devido a uma guerra civil que está acontecendo, e aí o filme nos apresenta os jornalistas, que são os protagonistas do filme, que também são responsáveis por registrar essa guerra, noticiar o conflito de todos os lados possíveis. E aí nós temos uma espécie de road movie, onde esses jornalistas eles se deslocam de um determinado ponto para outro, e aí é durante essa jornada que o filme vai se desenvolvendo. Galera, Guerra Civil ele é um filme muito tenso, sério, de verdade, ele é um filme que deixa você vidrado na tela e esperando qual vai ser o próximo momento, qual vai ser a próxima cena. A cada sequência a gente tem um mix de várias sensações, é um mix de curiosidade, é um mix de angústia, é um mix de ansiedade, mas independente do sentimento que bata, a gente fica deslumbrado com o que a gente está vendo em tela. Esse mix de sensações para mim é um ponto altíssimo do filme, porque eu sou um fiel defensor de que a arte, no contexto geral, ela causa diversas sensações, ou melhor, ela pode causar diversas sensações, ou então pode causar absolutamente nada. Mas é um fato que quando um projeto artístico ele causa um mix de sensações na gente, ele causa qualquer sensação, é melhor do que nada. Eu tô falando sensorialmente, porque Guerra Civil ele é um filme sensorial, ele é uma grande experiência sensorial. O filme é um espetáculo visual, pronto. Simples assim. As imagens estão muito boas, o cenário está muito bem construído, a fotografia está sensacional, o design de produção em geral está impecável, os efeitos especiais parece que nem existe nesse filme. E o som, galera, nossa, o som é um dos pontos mais altos desse filme. É um longa que se apoia muito na questão sonora, então assim, é um filme que eu digo, vá ver no cinema. Se você puder ver na melhor tela possível, com o melhor som possível, veja. Essa questão sonora ela é como se fosse uma extensão do filme, ela dá um tempero a mais para aquelas sensações que eu citei agora há pouco. Eu estou falando desde sons comuns em filmes de guerra, como tiro, bombas e etc., até aquele silêncio que incomoda, mas é um silêncio ensurdecedor. Só que ao mesmo tempo a gente fica, meu Deus, acontece logo alguma coisa, ou então tipo, não acontece nada, mantém esse silêncio, por favor, pelo menos por enquanto. Dá pra entender? Eu não sei. Esse filme talvez fosse mais tenso se ele tivesse grandes momentos assim, sem som. Talvez as cenas que são tensas fossem cada vez mais tensas e angustiantes, mas isso não acontece, porque quando a gente menos espera, entra uma trilha sonora, independente do tipo de cena que esteja por vir, e aí é uma música com um ritmo mais animado, um ritmo, de certa forma, bem nada a ver com o que a gente está vendo na tela. Isso é muito bom porque ao mesmo tempo em que a gente sente aquele incômodo e tudo mais, a música ela deixa a gente minimamente mais confortável e a gente mantém ali os olhos vidrados na tela. Então, que bom que o filme foi construído dessa forma e não com aquele silêncio para incomodar. Só que essa qualidade toda ela não me surpreende tanto, por quê? Porque quem está por trás desse projeto é o Alex Garland. E o Alex Garland não é qualquer um. Como roteirista o cara já era foda, porque ele roteirizou o Dredd, o melhor filme do Dredd, claro, e que na minha opinião é uma excelente adaptação dos quadrinhos. E o Dredd é um personagem assim, um tanto complexo, não é simplesmente você copiar e colar ali. Teve que ter uma habilidade criativa ali, e o Garland ele teve jogo de cintura no roteiro do filme do Dredd. E lá em Ex Machina, o Garland ele mostrou que ele não sabe só roteirizar, que ele também manja de direção. Ou seja, o Garland não é qualquer Zé doidinho que chegou aí que tá fazendo um filme pela primeira vez. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E que bom que ele é um diretor de marca, sabe? Ele é um diretor que ele sabe deixar a assinatura dele. E o elenco, meus camaradas, nossa, maravilhoso. Vou começar pelo nosso conterrâneo Wagner Moura, que, cara, o cara tá incrível, tá sensacional. As cenas com ele são muito bacanas, eu acho que ele entrega as emoções necessárias pro personagem dele e pro contexto ali do filme em cada cena. É que assim, cada personagem tem um jeito específico, tem uma particularidade específica de reagir a tudo que está acontecendo. Não importa se é um personagem que caiu ali de paraquedas ou se é um personagem que ele já está convivendo com esse contexto há muito tempo. Então, o personagem do Wagner Moura, ele tem uma leveza ao mesmo tempo em que ele tem uma carga dramática contida nele que eu acho muito boa. Então, assim,
O que o Wagner Moura entregou no cinema, eu adorei. Eu gostei muito de tudo que eu vi ali. E assim, gente, é uma delícia ver o Wagner Moura lá fora, num filme desse porte, sabe? Porque ele é um baita ator. Ele é um baita ator. Ele tem potencial, ele merece ser reconhecido. É o meu ator brasileiro favorito desde que eu assisti a novela Paraíso Tropical há muito tempo. E eu revi essa novela ano passado. Nossa, a diferença do Wagner Moura, o nível dele pros demais atores, pro elenco em geral, é gritante. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha, sua bandida. A Cailee Spaeny, a mesma atriz que fez Priscila naquele filme dirigido pela Sofia Coppola, que inclusive tem vídeo aqui no canal, ela tá bem bacana. E eu confesso que pra mim foi um pouquinho difícil, como é que eu posso dizer, aceitar o visual dela, que ali é o visual mais próximo talvez do que ela seja no dia a dia dela, porque é muito diferente do Priscila e eu tô com a imagem, né, com a mudança radical que ela teve no Priscila, que na minha opinião, ela tá quase que irreconhecível pra personagem Priscila Presley, pra personagem que ela tem aqui no filme do Guerra Civil. Eu fico feliz que ela esteja participando de boas produções, aproveitando as oportunidades, e a personagem dela ela é como se fosse um pouco do sangue novo no meio aí do rolê, ao mesmo tempo em que ela tem uma espécie de inocência em relação a tudo que tá acontecendo. Para, não quero ouvir! É isso que eu vou dizer, termino por aqui. E aí eu deixo a melhor atuação agora pro final, que é o caso da Kirsten Dunst. Nossa, a nossa eterna Mary Jane Watson ali da franquia do Sam Raimi. Que atuação foda, sério, essa mulher se garante mesmo. Ela entrega uma angústia na personagem dela, uma necessidade de continuar fazendo o que ela tá fazendo, ao mesmo tempo em que a gente recebe um cansaço. E não é um cansaço qualquer, é um cansaço muito particular da personagem dela. É uma atuação um tanto sutil. E a gente tá tão acostumado a lembrar de atuações tão expressivas no cinema que a gente às vezes acaba deixando de lado essas atuações mais calmas, mais implícitas. É um trabalho que também tem muito valor. A Lily Gladstone, em Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, ela tá genial, a mulher consegue atuar com o olhar, e isso assim não é uma coisa fácil, não é qualquer um que consegue atuar tão bem apenas com os olhos. Então eu espero ver mais da Kirsten no cinema, porque eu acho que ela é uma atriz que ela tem uma versatilidade na atuação dela. Boa imagem, som impecável, uma direção fenomenal, atuações do caralho, o que é que falta? Roteiro, ou melhor, a história. E o filme, ele entrega uma história. É muito bacana. Começa com aquele contexto do road movie que eu citei no começo do vídeo. O contexto do filme é um contexto de guerra, mas o cenário ao redor parece coisa assim de apocalipse zumbi, sabe? O que é interessante, mas não é lá uma surpresa se a gente levar em consideração que o Alex Garland roteirizou O Extermínio, que é um dos melhores filmes de zumbi. E assim, esse filme, ele vai jogar contigo. Ele vai fazer hora com a tua cara. Tá brincando comigo, pegadinho? Todo conflito ele tem lados, e aí o filme ele vai ficar jogando com o telespectador sobre esses dois lados, sobre como as pessoas lidam com isso de maneira geral, né? Seja uma pessoa que esteja aliada a um lado B ou lado A, ou seja o jornalista que ele tá ali para registrar. E ele também vai jogar com a gente, vai brincar de certa forma com as pessoas que fingem que nada tá acontecendo, porque não é apenas ser isentão, é a forma que você se isenta do conflito, entende? Não tô entendendo nada. Não? Assiste o filme. Tá, Lucas, tá me dizendo que esse filme ele é meio que apartidário e tal? Não, ele não é apartidário, ele não é isento. Eu acho que se a gente espremer bem os olhos, assim, olhar nas entrelinhas, ele deixa uma mensagem ali sobre essa questão. A questão é que ele não se joga para um lado e diz, pronto, essa é a verdade, esse lado aqui está certo. E aí quando você sai do filme, você começa a pensar sobre isso, começa a vir vários dilemas na sua cabeça, e aí você fica pensando, meu Deus, mas será que era esse lado, será que era aquele? E aí de repente você começa a pensar nas questões, nas discussões que desenvolveram dentro da sua cabeça, e de repente você se pergunta, será que tem importância? Será que faz diferença mesmo? É claro que isso vai ficar a critério de cada um, mas vai acontecer. Independente de lados e política e etc., o Guerra Civil ele vai focar muito na questão do papel do jornalista, da figura da reportagem, da figura da mídia, registrando esse conflito, divulgando esse conflito. Eu não estou falando simplesmente de uma mídia hegemônica, que muitas vezes, em vez de mostrar como o conflito é, pelo contrário, faz piorar, maqueia o negócio.
E o papel do jornalista, por mais que ele tenha uma opinião, porque todo mundo tem uma opinião, não existe essa história de neutralidade, é mostrar o que está acontecendo, não é fazer o juízo de valor, e sim mostrar a realidade nua e crua, os fatos como aconteceram. E se a gente parar para pensar, a Guerra do Golfo, por exemplo, foi uma das primeiras guerras aí televisionadas onde a sociedade pôde assistir essa guerra de fato de dentro da sua casa, através da TV. E não é como antigamente, no final da Segunda Guerra Mundial, quem contou a história de fato foram os vencedores. E obviamente que eles omitiram aquilo que seria considerado inaceitável pela sociedade. Tanto que a própria Guerra do Golfo, que foi transmitida pela CNN, ela teve omissões. A CNN omitiu por semanas as mortes causadas pelos Estados Unidos, que passou um tempão dizendo que não tinha mortes, nada estava sendo injusto, quando na verdade a realidade era completamente diferente. E aí, devido a essa valorização da figura do jornalista, o filme ele tem uma característica muito de documentário. Isso torna a coisa muito realista. E aí acaba ficando fácil que a gente se enxergue no meio desse conflito. Não é à toa que esse filme está se saindo super bem lá nos Estados Unidos. Ele abriu muito bem a sua bilheteria. Já entrou para a história da A24, não só como o maior investimento, mas pelo visto como o maior retorno, por enquanto. E é óbvio, já que é uma realidade próxima deles, eles conseguem se enxergar nisso. E você também, você pode voltar para casa e do nada você se pega pensando ali no ônibus, no Uber. Porra, isso pode acontecer. Se a gente vacilar, isso acontece. Ah, Lucas, acho que você tá exagerando. Vai nessa. É assim que a gente pensa, a gente acha que algo só porque é distante da nossa realidade não pode acontecer até que acontece. Há um tempo atrás, esse negócio de crime organizado, de facções e etc, era uma coisa quase que exclusiva ali do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. E agora a nossa realidade aqui no Ceará é conviver com esse tipo de insegurança. Miliciano era a coisa quase que exclusiva do Carioca, do Rio de Janeiro. E assim, hoje em dia, se você vacilar, você esbarra com um em Fortaleza. E aí que vem outra mensagem tão foda do filme que é: não façam isso, porque é para isso que a gente registra, que a gente fala sobre conflitos históricos. É para que a gente entenda o nosso passado, compreenda o porquê aconteceu e não repita no futuro. E é isso que as grandes reportagens mundo afora têm a dizer. Parem de fanatismo, parem de extremismo, parem de se matar. Eu queria só fazer uma menção honrosa pra cena do Jesse Plemons. Nossa, que cena tensa. Eu acho que pra mim deve ter sido a cena mais tensa do filme. É uma cena que ela te deixa com o coração acelerado. É a cena que te deixa ansioso. Mas é uma cena que você precisa, que você necessita. Você se agarra na cadeira e diz: eu preciso saber o que vai acontecer. E é muito bom, porque o Jesse Plemons, ele faz um xenófobo, um psicopata, ao mesmo tempo que ele tem uma carinha de Elton John. Muito bom, muito bom. Parabéns! É isso, galera. Esse filme ele mostra a guerra, ele mostra as faces mais podres da guerra, no caso. E ao mesmo tempo em que esse filme ele pode parecer pra você que ele tá naturalizando a guerra por se tratar de um contexto de uma guerra civil que já tá acontecendo e tudo mais, na verdade ele meio que ele vai desconstruindo isso, ele vai meio que desumanizando. É como se fosse um repúdio à guerra. E eu acho assim que o maior repúdio mesmo é o fato de você assistir esse vídeo até aqui e não ter deixado o like, ou então não se inscrever nesse canal e ativar o sininho para acompanhar as novidades, porque quase sempre tem vídeo aqui, principalmente sobre filmes. Então, camarada, meta o dedo aí nesse like aí, se inscreva aqui no canal, se junte aí à comunidade. Galera, é nítido que eu gostei muito desse filme, né? Então assim, sério, corre pra ver esse filme. Você tem que ver no cinema, depois você corre aqui e me diz o que é que você achou, como foi a sua experiência, o que é que você gostou, o que é que você não gostou. E aí tu aproveita e já me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando conteúdo por lá. E assim, eu agradeço demais a tua atenção até aqui, talvez esse seja o vídeo mais longo do canal por enquanto. Um cheiro, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Eita, calor do diabo, puta que pariu. Cadê? Ai não, no controle agora. Sono não, putaria.